Rio de Janeiro, 1910. 22 anos após a abolição da escravidão. Ilustríssimo e excelentíssimo senhor presidente da República Brasileira. Nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na marinha brasileira, rompemos o negro véu que nos cobria os olhos do patriótico e enganado povo, achando-se todos os navios em nosso poder. Tendo a seu bordo prisioneiros todos os oficiais, mandamos esta honrada mensagem para que Vossa Excelência faça aos marinheiros brasileiros possuirmos os direitos sagrados, bem assim como reformar o código imoral e vergonhoso que nos rege, a fim de que desapareça a chibata, o bolo e outros castigos semelhantes. Tem Vossa Excelência o prazo de 12 horas para mandar-nos a resposta satisfatória. Bordo do encouraçado São Paulo, em 22 de novembro de 1910. E vamos com um trecho de uma entrevista com ele, o almirante negro João Cândido. Mas essa ideia de congregar marinheiros nesses comitês nasceu de onde e por quê? Marinheiros. Foi um processo de chibatas. Para combater os maus tratos e as má alimentações da Marinha. É acabar definitivamente com a chibata na Marinha. O caso era este. Nós que vimos da Europa em contato com outras marinhas não podíamos mais admitir que na Marinha do Brasil ainda o homem tirasse a camisa para ser chibateado por outro homem. Já desses aí a gente contou a história do brigadeiro Rui Moreira Lima e de como o pessoal da FAB, que lutou na Europa, voltou pra cá depois da Segunda Guerra, bem ressabiado com ditadura, digamos assim. Então eles resistiram ao golpismo dos colegas. E não à toa foram caçados pelo golpe de 64 e até agora nunca anistiados. E nem tiveram os direitos reparados. Sem duvidar, os arquivos do Exército dizem, devem de dizer que os da Marinha são negativos. João Cândido nunca existiu na Marinha. Sobre isso, é verdade? Nos arquivos da Marinha não consta absolutamente o nome de João Cândido como se ele não tivesse existido? Foi sonegado. Foi sonegado mesmo. Mas pelo fato de sua exclusão ou por um outro? Pelo fato de haver tomado a posição em que tomaram na revolta pelo ódio. Muitos oficiais da Marinha não conseguiram comandar o Minas Gerais e eu tive o soberbo poder de dominá-lo, fazer o que eles jamais fariam aí na Bahia do Rio de Janeiro. Quando eu recebi o ofício, o escrito, que Júlio de Medeiros me entregara a bordo do Minas Gerais, a esquadra seria atacada pelo governo. Eu não dei resposta a Júlio de Medeiros. Preparei meus navios, me fiz ao mar. E de lá passei um radiograma para o governo, avisando que os navios estavam a 30 milhas da costa do Rio de Janeiro, esperando o ataque do governo, porque lá naquela altura nós brincávamos melhor. Esperei lá 24 horas, não apareceu ninguém, retornei à Bahia do Rio de Janeiro e vim me abastecer. Umas 3 ou 4 vezes vim aqui me abastecer, quando chegava a tardezinha, fazia o mar para descansar as tripulações. E abastecia sem maior dificuldade? Sem maior dificuldade, intimava. O Acre, o Wilson, mandem tantas toneladas de carvão, tantos quilos de carne, tantos quilos de verdura. O governo parece que teve dificuldade em preparar os destroyers, talvez não confiasse na tripulação de Marujá. O governo foi bom senso, foi coragem. Pois é, os marinheiros, negros, quase todos negros, comandavam a frota melhor que os oficiais, brancos, e tomaram 4 navios de guerra, e ficaram ancorados na Guanabara com os canhões apontados para a cidade. Caralho, o maluco é brabo. Aí, depois de uma certa negociação, o Marechal Hermes da Fonseca, então presidente da República, concordou com as demandas e a revolta acabou. Mas isso é enganar. Bora para o Marcos Cândido no ECOA UOL no dia 24 de junho de 2023. Nos dias seguintes, no entanto, veio o contragolpe de Fonseca. A Marinha expulsou 1.216 marinheiros, prendeu 600, enviou 105 para trabalhos forçados na Amazônia, onde 14 foram fuzilados durante a viagem. João Cândido foi preso e enviado para o presídio em Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, onde dividiu uma solitária com mais 17 revoltosos. Apenas o almirante negro e um companheiro, João Avelino Lira, sobreviveram após dias sem água e comida e com extremo calor e péssimas condições de higiene. João Cândido sofreu, quase foi morto por ingestão forçada de cal numa prisão de Ilha das Cobras. 16 colegas dele morreram sufocados por cal na lata. Então João Cândido passou por um suplício terrível por ter liderado essa luta.
Pois bem, mas por que a gente tá falando disso tudo? O Almirante Negro, João Cândido, já foi reconhecido de tudo que é jeito. Já inspirou livros, já inspirou música, como vocês bem sabem, mas a Marinha, até hoje, continua a renegar o Almirante Negro. Desde 2021, tenta-se colocar o Almirante Negro no livro de Heróis da Pátria. Um troço oficial aí que as Forças Armadas levam a sério. E desde então a porra da Marinha se opõe. Caralho! A iniciativa já tinha sido aprovada no Congresso e agora tá na Câmara. Mas em pleno 2024, o comandante da Marinha resolveu mandar uma cartinha mal criada direcionada ao Congresso brasileiro. Locutor militar, é contigo. Ao excelentíssimo senhor deputado federal Aliel Machado, presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Então, mas peraí, pra ver, só no Brasil que o comandante de uma força se acha no direito de mandar uma carta mal criada pra parlamentar. As Forças Armadas são burocracia do Estado. Burocracia do Estado obedece, não manda. Burocracia do Estado não dá palpite. Quem cuida da política dos fardados é o ministro da Defesa. Ou seja, a comunicação devia ter sido feita pro ministro da Defesa, de alguma insatisfação, ou seja lá o que for, justa ou injusta. Mas desde quando os militares precisam de civil pra ameaçar outro civil, não é verdade? Ficou nervoso. Muito nervoso. Calma. Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para tratar do projeto de lei número 4046 de 2021, que propõe a inscrição do nome de João Cândido Felisberto no livro dos heróis e heroínas da pátria, insurgente da revolta de marinheiros ocorrida em navios da esquadra em 1910. Pois é, insurgente. É assim que começa a nota da Marinha. É assim que chama a Marinha um cara que comandou uma revolta contra chibatadas. E a Marinha diz isso em pleno século XXI. Porra. E não foi tipo em 2001 não, quando tava tocando, sei lá, Nelly Furtado? Tá bom já. Digno de registro que o episódio constitui para a Marinha do Brasil fato opróbrio da história, cujo estopim se deu pela atuação violenta de abjetos marinheiros. Caralho, Marquinho. Que, fendendo hierarquia e disciplina, Fala, galera! Abraço, galera! utilizaram equipamentos militares para chantagear a nação. Puta que pariu, Marquinho. Disparando a esmo os canhões de grosso calibre dos apoderados encouraçados Vai entrar o grosso. contra a então capital federal e uma população indefesa, ceifando a vida de 2 crianças atingidas no Morro do Castelo. Mister rememorar dentre as reivindicações apresentadas por manifesto de rebelados ao governo brasileiro, o aumento de salários, a exclusão de oficiais considerados por eles indignos de servir a Marinha e regime de trabalho menos exigente. Notável então entender que, além do justo pleito pela revogação da prática repulsiva do açoite, buscavam deliberadamente vantagens corporativas e ilegítimas. O ministro da Defesa, o ministro José Múcio, como também outros integrantes da pasta, têm conversado com o presidente Lula, outros ministros aqui do Palácio do Planalto, sobre esse assunto, porque o objetivo é aumentar o orçamento do Ministério da Defesa. Tá aí, ó. As Forças Armadas têm uma porrada de vantagens corporativas. Agora vai meter essa? Os castigos físicos levados a cabo nos navios, prática inaceitável, sob perspectiva alguma e absolutamente incompatível com os caros preceitos morais observados pela sociedade contemporânea, foram reconhecidos posteriormente como equivocados e indignos, e os insurgentes, inclusive, anistiados. Isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Porém, resta notável diferença entre reconhecer um erro e enaltecer um heroísmo infundado, a ponto, por conseguinte, que incluir no livro de Heróis da Pátria João Cândido Felisberto ou qualquer outro participante daquela deplorável página da história nacional. Merda, porra! Quando o patrimônio público foi destruído e o sangue de brasileiros inocentes derramados, seria o mesmo que transmitir à sociedade, e em particular aos militares de hoje, que é lícito recorrer às armas que lhes foram confiadas para reivindicar suposto direito individual ou de classe. É 2024, mas parece que para algumas pessoas ou para algumas instituições brasileiras, a gente ainda está no século XX ou talvez até no século XIX. O Brasil aboliu a escravidão em 1888, mas a Lei Áurea parece que não chegou na Marinha, ou pelo menos não chegou naquele momento. Em 1910, os marinheiros ainda apanhavam, eram chicoteados, recebiam chibatadas nas costas quando havia algum tipo de falta disciplinar. E claro, os oficiais eram quase todos brancos e os marinheiros quase todos negros. Em 1910, houve um levante contra essa situação, depois que um dos marinheiros apanhou 250 vezes diante dos colegas no navio aqui no Rio de Janeiro. Os marinheiros
marinheiros se amotinaram, João Cândido foi o líder desse movimento. Pois bem, passado tanto tempo, 114 anos, há um projeto em tramitação no Congresso, já aprovado no Senado, agora em discussão na Câmara, para inscrever o nome do João Cândido no livro dos heróis da pátria. É uma homenagem simbólica, é uma reparação histórica apenas, mas mesmo assim a Marinha está contra. Não só a Marinha do Brasil não reconhece a importância da revolta da Chibata e o erro, né, que se cometia naquela época, para dizer o mínimo, mantendo esse tipo de punição física aos marinheiros, como também ele acaba atacando, açoitando a memória do João Cândido. Puta que pariu! E, continuando na carta, repara só no cretinismo olímpico. Convicto que não é competência da Marinha do Brasil julgar argumentações de membros dessa Casa Legislativa. Exatamente isso. A burocracia do Estado não dá palpite. Manifesto que a Força Naval não vislumbra a aderência da atuação de João Cândido Felisberto na Revolta dos Marinheiros com os valores de heroísmo e patriotismo. Vai tomar no seu cu, amigo. E sim, flagrante que qualifica reprovável exemplo de conduta para o povo brasileiro. Teu cu! Mas acontece que ninguém perguntou porra nenhuma pra Marinha Brasileira. Foda-se. Nos dias atuais, enaltecer passagens afamadas pela subversão, ruptura de preceitos constitucionais organizadores e basilares das Forças Armadas e pelo descomedido emprego da violência de militares contra a vida de civis brasileiros é exaltar atributos morais e profissionais que nada contribuirá ao pleno estabelecimento e manutenção do verdadeiro Estado Democrático de Direito. Pois é, o crime dos militares é amar demais o Estado Democrático de Direito, gente. Porra nenhuma, rapaz! Por derradeiro, reitero protestos de elevada estima e consideração. É meu pau em sua mão. Assinado Marcos Sampaio Olsen, almirante de esquadra, comandante da Marinha. Grandes merda. Grandes merda! Sabe o que é pior? O João Cândido morreu em 1969. Essa entrevista que a gente colocou lá no começo é de 1968. Desculpem as minhas expressões. Eu sei que os paisanos vão ficar zangados comigo. Foram um movimento de salvação pública, na minha opinião. Não sei se alguém vai discordar de mim. Este agora, os militares, foi um movimento de salvação pública, porque eles estão trabalhando. Os militares estão trabalhando bem e também estão rodeados de boas equipes. Eles estão trabalhando, se não fizerem tudo, farão o que puderem. Pois é, o almirante negro, João Cândido, não era uma figura de esquerda. Depois de 1910, ele não se meteu em nenhuma movimentação política, conforme uma breve passagem pelo integralismo. Chocante! Pois é, e aí, um ano antes da morte dele, a entrevista começava assim, ó. Toda luz que me ilumina, que é pouca, agradeço a Marinha. E nem assim a Marinha anistiou o João Cândido lá atrás. E olha aqui, na época o que eles mais faziam era anistiar amotinado. O Marechal Deodoro da Fonseca foi ele, como nós sabemos, quem proclamou a República Brasileira. Um líder, um herói da Guerra do Paraguai. Graças à sua coragem, naquele dia, 15 de novembro de 1889, tomou a decisão de inaugurar a República Brasileira junto a civis e militares republicanos. Graças à sua coragem... Será mesmo? É a amizade dele para com o Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil naquele momento. O Dom Pedro também gostava muito do Deodoro, afinal ele era de uma alta patente militar, e por isso que durante o golpe que instaurou a República, o Dom Pedro II ficou bastante surpreso quando descobriu que o líder do movimento era o próprio Deodoro da Fonseca. E a gente precisa pensar também que o alvo do golpe inicial não era a monarquia, mas era o presidente do Conselho de Ministros, que era um cargo equivalente ao primeiro-ministro, se a gente pensar no modelo inglês, por exemplo. Só que quando o Deodoro conseguiu derrubar o Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro da época, ventilou-se que ia colocar um inimigo político dele no lugar. Para poder impedir isso, e com medo de uma vingança contra o exército, ele foi orientado pelos republicanos que também estavam em torno do planejamento do golpe a derrubar a monarquia. A questão não é que ele era contra o Dom Pedro II, mas entre a monarquia e o exército, ele escolheu o exército. Olha só! Tomou a decisão de inaugurar a República Brasileira. Os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não ser os donos da República. Contudo, então hoje nós vivemos um país onde nós temos aí toda a população brasileira representada nesse Congresso que não pode ser destituído por um poder moderador. Na cara, que loucura! Maravilhoso! Pelo contrário, as pessoas têm de seguir a sua vigência, o seu mandato, sem ter um poder moderador. Poder moderador. Contudo, é importante notarmos que esse processo inaugurado por Deodoro
o nosso herói da pátria, já reconhecido. Não sei! Nós ficamos mais de um ano sem Constituição, sem termos governadores eleitos, sem termos uma Câmara de Deputados eleita, ou um Senado. Ficamos simplesmente com o presidente Eduardo da Fonseca e os seus ministros. Foi inaugurado nesse período também, é importante nós refletirmos sobre isso, o que a historiografia chama de a República da Espada, quando alguns militares ficaram no poder por um bom tempo. E nesse período rolou uma série de revoltas militares. Mas veja, todos os envolvidos nessas revoltas, de Deodoro, que não foi diretamente envolvido na revolta, mas enfim, com a República e a forma como ele começou a governar o país, chegamos a esse estado trágico, nós acabamos tendo diversos problemas a partir daí, e essas pessoas que estavam envolvidas nessa revolta, Roda Armada, enfim, Exército e Marinha, eles foram reintegrados, anistiados, aposentados, assumiram cargos no Estado posterior. E ninguém reclamou que eles pudessem ser heróis nacionais ou não. E olha que nenhum deles estava lutando pelo simples direito de não tomar chibatada, hein? Em nome de uma suposta disciplina e hierarquia, é justamente esse que a Marinha não quer ver como herói de jeito nenhum. Porra, chibatada, gente. Castigo físico dentro de uma instituição de Estado pra com um funcionário público. Você acha o quê? Que foi a primeira coisa que eles fizeram? Tomar navios da Marinha e apontar os canhões pra capital. Foi isso. A primeira coisa que eles fizeram, logo de cara. Porra, claro que não, né? E mesmo com todas as contradições do personagem. Eu pesquiso a história da Marinha de Guerra há 30 anos. Eu não pesquiso outras coisas. Eu pesquiso a história da Marinha de Guerra do Brasil há 30 anos. É especialista! Sou formado na Unicamp, sou professor da Federal Rural do Rio de Janeiro há 18 anos, sou um professor titular de História do Brasil. Caralho, o maluco é brabo. E sou, além de tudo, um pesquisador do CNPq, um pesquisador de produtividade. Por isso mesmo, eu tenho toda a capacidade de dizer, depois de escrever artigos, livros sobre o assunto, que o João Cândido Felisberto tem todo o direito de ser o herói nacional necessário para esse país. Os argumentos são frágeis quando se fala de assassinato. Claro, ocorreram, foram sentidos, é duro, mas quantos ocorreram com outros heróis nacionais que estão aí? Tá? E mais importante, João Cândido e esses líderes da Marinha, dos marinheiros, eles tentaram as formas republicanas de alcançar a solução para a vida deles. Porra, caralho, porra. E bora com o Chico Alves no ICL no dia 25. Muitos integrantes das Forças Armadas Brasileiras não perdem uma oportunidade de mostrar que estão na vanguarda do que há de mais atrasado no país. Quem é militar conhece isso muito bem. O racismo, elitismo, corporativismo, reacionarismo e a aversão ao pensamento crítico, marcas das classes mais abastadas desde o início da história do Brasil. Tem uma classe dominante ruim, ranzinza, azeda, medíocre, cobiçosa, que não deixa o país ir para frente. Encontram em boa parte dos fardados o terreno fértil para se reproduzir. Tudo sob o surrado discurso de patriotismo e honestidade. Como se a turma da caserna tivesse o monopólio da retidão. Patriotism is the last refuge of scoundrels. Dessa vez temos o almirante branco destilando em público e sem pudor todo o seu racismo contra o almirante negro. Para Olsen, João Cândido, o herói da Revolta da Chibata, que em 2010 se insurgiu contra os castigos físicos impostos por seus superiores da Marinha, seria um exemplo reprovável de conduta. Mano, corra, rapaz. Certamente, Olsen deve achar que heróicos seriam os subordinados negros que aceitassem submissos às chibatadas de seus superiores, brancos como ele. Esse é o seu estado democrático ideal. Por esse pensamento, Olsen parece achar que os marinheiros negros deveriam aceitar o inaceitável, até que seus superiores brancos chegassem à conclusão de que estavam fazendo ali algo reprovável. Estariam apanhando até hoje. E vai aí um beijo pra professora Adriana, que sempre muito gentil ajudou a gente com generosos links pra construção desse episódio. Valeu, Adriana, beijo! Esse é só um trecho de um episódio do Medo e Delírio em Brasília. Pra escutar na íntegra, segue a gente no seu agregador de podcast favorito. Bora passar raiva? Bora! Bora!